O STF descriminalizou o porte para uso de substâncias psicoativas proscritas, drogas ilícitas. O STF está exercendo o denominado controle concentrado da constitucionalidade, dizendo se o artigo 28 da Lei de Tóxicos, editada em 2006, é ou não constitucional. No entanto, muitos dizem que, na prática, e já há algum tempo, o STF tem legislado, principalmente em matéria penal. O Supremo Tribunal Federal, STF, foi chamado a dizer da constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Tóxicos, que trata da punição de usuários de substâncias entorpecentes, psicoativas, proscritas, ou seja, drogas ilícitas. Isso ocorreu em um habeas corpus. E o Supremo Tribunal Federal, provocado neste habeas corpus, é chamado a exercer o que se denomina controle concentrado da constitucionalidade das leis. O que é isso? O que é isso? O Supremo diz e deve dizer se determinada lei está ou não está conforme a Constituição. Determinado ato administrativo, determinada decisão judicial está ou não está conforme a Constituição. É o controle concentrado da constitucionalidade que só pode ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal, em sentido oposto ao controle difuso da constitucionalidade exercido por juízes e tribunais inferiores, quando provocados, caso a caso, no Brasil inteiro. Há uma diferença fundamental entre o outro, que o controle concentrado da constitucionalidade, a decisão do Supremo que diga que uma determinada lei, um determinado ato administrativo, uma determinada decisão judicial, o entendimento do Supremo que diga que esse determinado ato é inconstitucional, essa decisão deve ser seguida, tem eficácia que nós chamamos erga omnes, para todos. Deve ser seguida doravante por juízes, tribunais e entes e entidades governamentais em geral. O STF, julgando a inconstitucionalidade ou constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, entendeu que a figura do mero usuário, ou seja, do cidadão que porta drogas para uso próprio, não pode ser considerada criminosa à luz da Constituição Federal. Por quê? O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal diz que só se considera crime aquela conduta humana que a lei preveja pena de reclusão ou detenção para o seu agente, para quem comete essa conduta típica. Ou seja, trocando em miúdos, se uma conduta humana recebe do legislador uma punição que não seja reclusão ou detenção, não se estará tratando de crime. Só é crime a conduta humana típica, descrita como criminosa na lei penal, que se proveja, diante de seu cometimento, pena privativa de liberdade, ou seja, pena de reclusão ou pena de detenção, cadeia. Se a conduta humana é descrita como criminosa, é imputada criminosa, mas dela não se preveja pena privativa de liberdade, cadeia, ela não será criminosa. E o usuário, a pessoa que porta a droga para uso próprio, a pessoa que comete, entre aspas, o delito do artigo 28 da Lei de Tóxicos, não
recebe como punição pena privativa de liberdade, pena reclusiva, pena de detenção ou reclusão. Portanto, à luz deste preceito, da comparação entre o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal e o artigo 28 da Lei de Tóxicos, e do confronto desses dois dispositivos, albergados ou não, à luz da Constituição Federal, desse confronto, o STF, com o ministro Dias Toffoli à frente, entendeu de descriminalizar o porte para uso de substância entorpecente, proscrita, psicoativa, droga ilícita. O Poder Judiciário tem adotado em matéria penal um procedimento um pouco inovador, polêmico e perigoso. Utiliza o construtivismo judicial, muito utilizado por magistrados, muito empregado por magistrados em demandas que versem sobre contratos de natureza civil, estão utilizando isso também em matéria criminal, principalmente o STF, para, no confronto da Lei A e da Lei B, criar uma lei lex tertia, quase que legislando em matéria penal, e a gente sabe que isto é privativo do Congresso Nacional. É competência exclusiva do Congresso Nacional legislar em matéria penal. No entanto, através de construtivismo judicial, os tribunais superiores com o STF à frente têm dado interpretações à legislação penal e processual penal que, por vezes, importam quase que um outro dispositivo normativo, uma outra norma penal, um outro artigo de lei, como se legislando estivesse. Digo isso porque no acórdão, na decisão do STF, se diz até da quantidade de droga, no caso específico maconha, na quantidade de droga necessária, o limite para se caracterizar ou não caracterizar o usuário de droga e diferenciar o cidadão que porta a droga para uso próprio do cidadão traficante. O voto fala em 40 gramas de maconha, abaixo disso não seria tráfico, acima disso seria tráfico. É claro que a própria decisão, que gerou repercussão geral, nós vamos tratar aqui em outro programa o que é repercussão geral, ou seja, obrigando juízes e tribunais inferiores a assim decidir. Nesse caso, se especificou que será maconha a droga limitada pela quantidade ou pelo peso de 40 gramas, não dizendo de outras drogas, mas excetuando o voto condutor do Dias Toffoli, seguido neste passo pelos outros ministros do STF, excetuando a possibilidade do juiz, no caso concreto, entender de maneira distinta e diferente, tendo em vista inúmeros critérios, inúmeros parâmetros que o próprio artigo 28 da Lei de Tóxicos apresenta para indexar, para nortear o entendimento do magistrado neste caso concreto. Na prática, o STF entendeu que o portar drogas para uso próprio, seja qual droga for, seja a quantidade de droga que for, desde que demonstrado que o porte era para uso exclusivamente individual, daquele que carregava consigo a substância proscrita, desde que se demonstre a isto, qualquer quantidade de droga, qualquer droga, não caracterizará o crime de tráfico, quando portada para fins de uso exclusivamente pessoal do cidadão que carrega consigo a esta substância proscrita. Isso não é um liberou geral. A decisão do STF não é um liberou geral.
porque a decisão do STF descriminaliza o porte para uso de drogas, não legaliza. Em primeiro lugar, essa diferença é importante, porque ao descriminalizar, o STF não diz que a conduta é lícita, honesta, regular. Só diz que ela não é crime. E, portanto, ela ainda gera uma autuação, a apreensão do entorpecente, a condução do suspeito, que vai responder administrativamente por uma infração administrativa, como se tivesse tomado uma multa de trânsito. Essa tem sido, na verdade, esse tem sido o procedimento desta decisão para cá. O STF não legalizou o porte para uso de entorpecente proscrito. Portanto, não disse que é honesto, não disse que é lícito, não criou mecanismos para venda, fornecimento ou plantio de entorpecentes, que é o que teria feito se tivesse legalizado. Mesmo os países do mundo que, além de descriminalizar, legalizaram, não o fizeram sem barreiras, sem rédeas, sem trâmites, sem cuidados com a sociedade e, sobretudo, com o cidadão usuário. Isso não ocorreu em lugar nenhum do mundo oficialmente. Não é aqui no Brasil que iria ocorrer.